Alô você! Alô você! Cadê o meu público? Cadê o meu público? Cadê o meu público? Agora sim, agora sim, agora sim, né? Estava sozinho. Alô! Bacana, bacana, jogaram duro, né? Agora sim, né? Bacana. Estamos jogando duro, estamos jogando duro, estamos jogando duro. Bacana, jogando duro parte 2. Bacana, bacana, bacana. Vamos lá então? Perceba bem. Perceba bem então que agora eu vou tratar do roubo versus desistência voluntária. Roubo versus desistência voluntária. Legal? Roubo versus desistência voluntária. Segura as mensagens. Bacana? Roubo versus desistência voluntária. Será que é possível se falar na figura, no Instituto da Desistência Voluntária, quando eu estou raciocinando com delito de roubo? É claro que sim. Então perceba, se o agente ele emprega a grave ameaça, né, abordou a vítima, passa seus bens, não é isso? E aí, olha, recebeu uma ligação naquele momento. Perceba bem, ele está ali no meio dos atos executórios da mãe dele. Meu filho, o que você está fazendo? Mãe, eu estou praticando um delito de roubo agora. Liga depois. Passa uma mensagem no zap. Ela fala, meu filho, para com isso. Desiste dessa ação. Ele falou, mãe, tudo bem, eu vou desistir. Então veja que é possível a desistência voluntária quando eu trato do delito de roubo, né? O agente voluntariamente desiste da ação. Beleza? Veja que a desistência, ela não precisa ser uma desistência espontânea, basta que ela seja voluntária. Se ele foi aconselhado a desistir, perceba, eu tenho uma desistência materializada. Se ele desistiu, né, por vontade própria, bacana, ele pensou bem ali, caramba, estou aqui praticando esse roubo, caramba, vou voltar lá para o sistema penitenciário. Não, vítima, deixa para lá, não quero mais não. Veja, eu também tenho a desistência voluntária. Professor, e aí? Ele vai responder por algum crime? Sim, né? Olha que tem um constrangimento ilegal aí, né? Abordou a vítima, bacana, mas ele não vai responder por roubo tentado. Legal? Não vai responder aí na figura do roubo tentado. Beleza? Eu tenho a desistência voluntária aí. Isso, Fonlist, né? Fonlist. Desistência voluntária, arrependimento eficaz, chamada lá de ponte de ouro. Legal? E eu tenho uma ponte de prata, é o arrependimento posterior. E agora também eu tenho a ponte de diamante, né? Ponte de diamante, isso, ponte de diamante, perceba bem, lá no perdão judicial, na órbita dos delitos lá, da organização criminosa. Beleza? Ponte de diamante. Legal, bacana, tranquilo. Vamos caminhar. Veja que no delito de roubo, e aí eu estou aqui tratando do caput, não é isso? Lá do artigo 157, caput. Veja que no caput eu tenho aí o roubo próprio. E eu falei para você para ficar muito ligado, porque o roubo próprio, eu falei que você pode ter dois tipos de violência. Uma violência visível, que eu vou chamar de violência própria, ou eu posso ter uma violência invisível, que eu vou chamar de violência imprópria. Violência imprópria. E aí vem a primeira pegadinha de prova. Perceba bem. Roubo próprio, a violência pode ser própria, bacana, né? Ou a violência pode ser imprópria. Roubo próprio, a violência pode ser própria ou imprópria. Joga duro, cuidado que ele vai fazer uma pegadinha com você. Bacana, então, roubo próprio, a violência pode ser própria ou imprópria. Legal? Própria ou imprópria. Professor, quando é que eu tenho o delito de roubo consumado? Quando é que eu tenho o delito de roubo consumado? Veja que o delito de roubo, né, eu tenho ele desenhado, eu tenho ele consumado, segundo a aplicação da teoria da amócio ou apreensio, quando há a inversão da posse. Professor, por que você está falando? Porque existem outras teorias? Claro que tem. Né? Você tem a teoria da contraequitácio, basta o contato com a coisa. Né? Você tem a teoria também da amócio. Professor, mas você acabou de falar amócio. Eu estou falando mócio.
Mócio ou ablácio? Mócio ou ablácio? Perceba, deve ocorrer o deslocamento do agente com a coisa. O agente deve deslocar com a coisa para que eu tenha consumação. Entendeu? Ablácio com T, né? Porque é latim, então o C tem som o T tem som de C, tá? Então, olha só, cuidado na sua prova. Cuidado. A teoria que o STF e o STJ adotam é a teoria da amócio. Amócio, não movimento, não deslocamento. Por isso que o nome é amócio. Amócio, não deslocamento, não movimento. Beleza? Cuidado que pode aparecer na sua prova assim. Segundo o STJ, que adota a teoria da mócio, aí você dança. Isso. Isso. Se ele colocar assim, que adota a teoria da mócio, aí você, eu já li isso aqui. Você vai dançar. Mócio ou ablácio depende do deslocamento com a coisa. Beleza? É amócio, isso. Amócio, não deslocamento, não movimento, amócio ou apreensio. Legal? Bacana. Então basta que ocorra a inversão da posse, mesmo que ela não seja mansa e pacífica. Bacana? Tranquilo? E ainda tem diversas teorias aí. Se a gente for, eu vou logo falar que eu jogo logo muito duro. Ainda tem a teoria da locupletácio. Locupletácio. Professor, que teoria é essa, a teoria da locupletácio? A teoria da locupletácio diz o seguinte, não basta que o agente, perceba bem, venha a deslocar com a coisa, né, a ficar com as coisas na sua residência, veja que é necessário que ele tenha algum lucro com isso, beleza? Para que você venha a materializar a consumação do roubo. Essa é a teoria da locupletácio. Ou seja, ele tem que subtrair a coisa e ele ainda tem que vender. Quando ele vende a coisa, que ele tem um lucro, eu tenho um roubo consumado. Essa é a teoria da locupletácio. Bacana, tranquilo, legal, vamos caminhar. Quando eu trato da consumação do roubo, perceba, eu tenho que raciocinar também, veja, na situação de flagrante. Na situação de flagrante, porque dois autores praticaram um delito de roubo e um segundo autor vazou, levou o bem consigo. O outro autor foi capturado pela polícia. Ocorreu a prisão capturar. Legal? Bacana. E aí eu pergunto, será que eu tenho um roubo consumado? Um autor ele foi capturado e o outro fugiu, se evadiu com a coisa. Eu tenho roubo consumado ou roubo tentado? Eu tenho roubo consumado. Bacana? Eu tenho o roubo consumado. Bacana? A colega colocou a interrogação em relação à amócio, eu já falei, né? Teoria da amócio é a teoria adotada pelo STJ e o STF, né? Amócio, não movimento, não deslocamento. Eu inverti a posse? Inverti. Há necessidade do deslocamento? Não. Há necessidade da posse mansa e pacífica? Também não. Teoria da amócio. Mas eu estou falando para você ficar esperto, porque existe na minha teoria da mócio. Mócio sem o A. Mócio. Mócio ou ablácio. Ou seja, a necessidade do deslocamento. E isso, amócio. Amócio, STF, STJ. Mócio também existe, mas não é adotada. Bacana? Eu estou falando para você porque pode a questão da sua prova falar o STF e o STJ que adotam a teoria da mócio sem um A. Aí você, tá certo, vai dançar. Beleza? É isso. Amócio ou apreensio. Beleza. O pessoal de Brasília tá aí tirando onda, né? Que eles tiveram essa aula comigo sábado, agora a gente jogou muito duro. Vamos lá então. Quando eu falo da prisão em flagrante, veja, se ocorreu a prisão em flagrante, tá gostando, né, Sami? Tá fazendo a revisão. Se foi preso um dos autores, né? O outro se evadiu levando a coisa, veja que eu tenho aí o roubo consumado. Mesmo que esse outro autor, né, fosse capturado mais à frente, eu também teria o roubo consumado. Professor, por quê? Teoria da amócio. Ocorreu a inversão da posse, mesmo que ela não seja mansa e pacífica, eu tenho o roubo consumado. Bacana, então? Tranquilo. Legal. Bacana. Quando há também a perda do objeto, eu tenho um roubo consumado. Perceba bem, né?
Então, ou a gente, né, aí o desfazimento do objeto, e subtraiu o relógio da vítima, tá correndo e pegou e jogou o relógio fora, ou bateu com o carro, amassou o carro todinho da vítima, roubo consumado também. Bacana? Legal, bacana, joga duro. Bem, o parágrafo primeiro, professor, você está dando uma aula de roubo completa, hein? Não, só apenas estou jogando duro. O parágrafo primeiro, ele trata do roubo impróprio. Olha só o que ele diz. Na mesma pena, incorre. Que pena? Na pena do caput, não é isso? Quem, logo depois de subtrair da coisa, emprega violência contra a pessoa ou grave ameaça, a fim de assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa para si ou para terceiro. Veja, fica esperto, e eu já vou chamar a sua atenção, eu estou falando aqui do roubo impróprio. Roubo impróprio. Professor, mas há alguma diferença em relação ao roubo próprio? Perceba bem, e eu vou chamar a sua atenção. Eu vou chamar a sua atenção porque, perceba, veja que aqui eu tenho o emprego da violência e grave ameaça, não tem? Tenho. Mas você tem que verificar que a violência e a grave ameaça, veja, há o emprego da violência e da grave ameaça após a subtração da coisa. Quando eu trato de roubo próprio, a violência e a grave ameaça, deve ocorrer no início, né, da conduta do agente, não é isso? Ou durante a prática do delito. Não é isso? Ele aborda, já utilizou a grave ameaça, e durante a subtração continua ameaçando a vítima, já abordou a vítima, já começou ali a dar chutes na vítima, durante a subtração ele continuou chutando a vítima. Veja então que ou ele chegou, realizou a abordagem, depois passou ali a agredir a vítima. Veja então que a violência e grave ameaça, quando eu trato do roubo próprio, ela ocorre no início ou durante a prática do delito. Quando eu trato da violência, quando eu trato do roubo impróprio, perceba bem, a violência e a grave ameaça são empregados quando? Quando é que há o emprego da violência e grave ameaça? Após a subtração do bem. Olha só que lindo, olha só que lindo. Bem, legal. Outra diferença também que você pode falar em relação ao roubo próprio e o roubo impróprio é a finalidade do meio de execução. Veja que no roubo próprio, qual é a finalidade da violência e grave ameaça no roubo próprio? A finalidade ali é para a subtração da coisa. Eu utilizo a violência ou grave ameaça para subtrair o bem. Quando eu trato de roubo impróprio, a violência e grave ameaça, perceba, tem uma outra finalidade. Qual é a finalidade? Está aqui dizendo, a fim de assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa para si ou para terceiro. Entenderam ou não? Verificou aí, jogou duro, bacana, tranquilo? Pois bem, joga duro comigo agora. Eu estou falando do roubo impróprio, beleza? Olha só, joga duro comigo. Perceba quando eu tratei lá do caput. Olha o Jonatas na área, delegado do PCDF, Jonatas José, meu parceiro, um abraço para você, filho. Estou jogando duro aqui no roubo impróprio. Perceba então que quando eu tratei do caput, do roubo próprio, eu falei que ali, no bojo do dispositivo, eu tenho duas formas de violência. Eu tenho uma violência própria, né, aquela violência que você visualiza, e tem aquela violência que eu chamaria de violência invisível, né? Praticamente você não vê. Cadê essa violência que eu não estou vendo? Mas ela existe. É aquele sonífero que é colocado na bebida da vítima, aí a vítima que foi ao banheiro, e o agente foi lá, trancou o banheiro, ela ficou presa, né? Veja, há uma redução da impossibilidade de resistência da vítima. Essa violência, né, é a violência imprópria. Quando eu analiso o parágrafo 1º do caput, ele fala violência e grave ameaça, não fala? Sim. Veja se no parágrafo 1º do caput, ele menciona na redução da impossibilidade de resistência da vítima. Ele menciona? Não menciona. Então, no roubo impróprio, eu só tenho a violência própria. No roubo impróprio, eu só tenho a violência própria. Olha só a pegadinha. Bacana? Roubo impróprio, a violência é sempre própria. Não há possibilidade da violência imprópria aqui.
Legal. Bacana. Tranquilo. Legal. E aí, olha como eu vou jogar duro com você agora. Vou destruir. Eu vou destruir porque... Olha só o que eu vou fazer. Eu subi a... Tá. Olha só. Perceba bem. Eu estou conversando com a Tícia, né? Estou lá dentro da casa dela. Aí o que eu vou fazer? Vou me apoderar. Né? Conversando lá com a Tícia, aí Tícia, tal. Aí a Tícia foi no banheiro, a Tícia voltou. Inclusive quando a Tícia foi no banheiro, perceba bem, eu fui lá e peguei um relógio da Tícia. Peguei um relógio da Tícia. Bacana, tal, tô com o relógio aqui da Tícia. Legal, falei, rapaz, como é que eu vou embora agora dessa parada aqui? Né? Como eu vou embora dessa parada aqui? Ah, já sei. Eu vou fazer o seguinte, eu já estou com bem. Eu já sei, eu vou colocar um sonífero aqui e vou fazer a Tícia dormir. Aí quando ela for dormir, né? Ela vai acabar adormecendo, aí eu vou meter o pé. Vou me evadir do local, levando a coisa que eu subtraí, que é o relógio. Então, eu me apoderei da coisa e depois, né, de me apoderar da coisa, eu usei uma violência imprópria. Eu coloquei o sonífero depois que eu já estava com bem. Eu tenho furto e não tenho roubo e joguei duro com você. Por quê? Porque eu utilizei da violência imprópria após a subtração da coisa. Eu não posso falar de roubo impróprio, porque o roubo impróprio, a violência é utilizada após a subtração da coisa, mas é uma violência própria e não imprópria. Eu tenho furto e a vítima ficou lá adormecida depois que eu coloquei o sonífero. Mas veja que ela adormeceu depois que eu coloquei o sonífero. Mas antes de colocar o sonífero, eu já tinha subtraído a coisa. A coisa já estava comigo. Legal, né? Bacana, tranquilo, legal. Entenderam? Coloca aí destruidor. Porque cai uma questão dessa na prova. O cara fala que o agente se apoderou da coisa e para reduzir a possibilidade de defesa da vítima, ele colocou um sonífero na bebida da vítima. A vítima adormeceu, ele aproveitou e se evadiu do local e você vai jogar roubo impróprio e você vai dançar. Destruidor, coloca. Entenderam? Olha só, que questão linda. Joga destruidor. Isso aí. Entendeu? Questão linda, né? Eu coloquei o sonífero, mas quando eu coloquei o sonífero, eu já estava de posse da coisa. Ela adormeceu. Professor, mas colocou o sonífero? Sim. E reduziu a capacidade de resistência da vítima. E é isso aí. Mas quando há essa redução da capacidade de defesa de resistência da vítima, impossibilidade de resistência da vítima, eu tenho a violência imprópria. Mas a violência imprópria eu só posso ter no roubo próprio. Eu não posso trabalhar com a violência imprópria lá no impróprio. Porque quando eu trabalho com o roubo impróprio, ele faz referência apenas à violência própria. Então, se eu me apodero da coisa, eu coloco um sonífero, né? A vítima adormeceu, e aí eu aproveitei essa oportunidade para sair fora, eu tenho furto, e não roubo impróprio. Também chamado de roubo por aproximação, joguei duro. Entenderam ou não? Respira, corre não. Pessoal do DF, eu acho que eu não cheguei a dar esse exemplo lá, né? Na aula, diversas informações, né? O nível é esse, né? O nível é esse. Você está aprendendo como é que se estuda? Você está aprendendo o que o examinador pode te destruir quando você fica preso a exemplos? Saia desse lance de exemplos. Seja técnico. Eu coloquei uma questão que poderia te induzir a um roubo impróprio. Eu coloco um contexto em que há uma subtração, não é isso? Em que há o emprego de uma violência após a subtração, para assegurar até o proveito, a detenção da coisa, que é para a vítima dormir, eu partir. Mas veja que quando eu utilizei essa impossibilidade de resistência da vítima, veja, eu já tinha subtraído a coisa.
Então, o 157, o roubo por aproximação, roubo impróprio, ele fala, utiliza da violência. Mas ele não fala reduzir a capacidade de defesa da vítima. Né? Ele não fala em relação à violência imprópria. Bacana? Então só tem o furto e não tem o roubo impróprio. Deu para entender isso? Coloca destruidor para eu poder seguir. Tem muita coisa aqui para falar, né? Muita coisa para falar. Beleza? Tranquilo? Legal, né? Olha o Jonatas aí. Tá zoando. Tá zoando. Legal, então. Bacana, né? Isso aí. Tá? Para a questão de conhecimento, veja, eu tenho divergência acerca da possibilidade da tentativa quando eu trato de roubo impróprio, beleza? Majoritariamente, o entendimento que prevalece, inclusive, é o entendimento do STF de que não é possível falar em tentativa quando eu analiso a figura do roubo impróprio, beleza? Tranquilo. Volta para o parágrafo 1º que não acabou. Volta para o parágrafo 1º que não acabou. Aqui é destruidor. Aqui é destruidor. O Tício, ele entrou na casa da Mévia. O Tício entrou na casa da Mévia. Pois bem, o Tício entrou na casa da Mévia. Aí o Tício, perceba bem, entrou na casa da Mévia. E a intenção dele era subtrair a bicicleta da Mévia. Beleza? O Tício entrou na casa da Mévia, a intenção dele era subtrair a bicicleta da Mévia. Aí ele está lá, né? Tirando o cadeado e tal. Está lá nos atos executórios. Ainda não ocorreu a inversão da posse. Não, ele está lá soltando, né? Soltando lá a bicicleta e tal, o cadeado. Danadinho. No momento em que ele está praticando os atos executórios, ele é abordado pela Mévia. Ô Tício! E ele emprega de violência para se evadir do local. Ele emprega violência para se evadir do local. Perceba bem. Será que há que se falar para até aqueles que entendam que seja possível a tentativa de roubo impróprio? Alguns entendem que seja possível. Eu pergunto para você, será que eu posso falar em roubo impróprio? Será que eu posso falar em roubo tentado? E aí, joguei duro lá na formatura, joguei duro, assinaram aí, joguei duro, e aí, vocês entenderam? O Tício está lá subtraindo a bicicleta, os atos executórios, né? Veja que ele ainda não inverteu a posse, ele está lá, né? Tentando puxar a bicicleta, tentando subtrair, não falei que ele inverteu a posse, não falei isso, está tentando subtrair lá e tal, beleza? E a Mévia apareceu no momento. E ele, caramba, a Mévia acordou. Aí foi sair, a Mévia não vai sair não. Aí utilizou de violência. Será que eu posso falar numa figura de roubo impróprio? Professor, olha só, eu tenho uma violência posterior. E aí, como não? O que eu tenho que falar para você? Manda o folder para eu divulgar no IG, filho. Valeu. Vem aqui, vem comigo. Parágrafo 1º, roubo impróprio, roubo por aproximação. O parágrafo 1º diz o seguinte: na mesma pena incorre quem, logo depois de subtrair da coisa, emprega violência contra a pessoa ou grave ameaça, a fim de assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa para si ou para terceiro. Professor, já li isso. Vai ler de novo. Vamos lá no início. Na mesma pena incorre quem, logo depois de subtrair da coisa, emprega violência ou grave ameaça contra a pessoa. Logo depois de subtrair da coisa. Ele subtraiu a coisa ou tentou subtrair e joga duro? Agora você. Ele subtraiu a coisa ou tentou subtrair? Tentou subtrair. O roubo impróprio, ele tem que, né? Já ter subtraído a coisa. Então, se ele tenta subtrair, não consegue subtrair, emprega violência contra a pessoa, eu tenho tentativa de furto e lesão corporal, coloca destruidor. Por que tentativa de furto? Porque o roubo impróprio, perceba, ele tinha que subtrair a coisa.
Ele subtrai a coisa e usa de violência. Aqui, ó, ele fala, logo após de ter subtraído a coisa. Subtraída, consumou a subtração. Ele não falou aqui, ó, logo após de tentar ou subtrair a coisa. Joga destruidor. Tentar ou né? Ele não fala tentar subtrair a coisa, ele fala assim, logo após de subtrair, ou seja, você tem que ter a subtração consumada. E aí você emprega a violência. Se você tentou subtrair e não conseguiu e você empregou a violência, você tem a tentativa de furto e lesão corporal. Joga duro. Isso. Corta para o Zuc. Esse é o nível do nosso aulão lá em Manaus. Esse é o livro do nosso aulão em Manaus. E esse é o nível esse é o nível do nosso aulão em Manaus. E esse é o nível do nosso aulão dia 27 lá em Goiânia. Eu não faço isso. Vocês perceberam lá em Manaus, em Pernambuco. Vocês estão olhando aí, pô, o prof está sumido. Ele está sumido porque ele está estudando muito, né? Esses detalhes aqui ele joga muito duro. Eu não vou para brincar, eu respeito muito o investimento de vocês. Eu não estou aqui para dar o básico. Eu jogo é duro. É nesse nível aí. E não corre não. Não corre não. Né? Tem um aulão premonição também, dia 24 de setembro, lá no Pará, estarei presente com legislação extravagante, tá certo? Galera de Manaus, você não pode perder esse aulão do dia 3 de setembro. Olha o bizu que eu estou dando, né? A possibilidade aí de jogar duro comigo aí, o pessoal de Manaus. Pois bem, né? O nível é esse, dentro da humildade. Igual o colega falou assim, professor, a aula não vai ser gratuita, eu já dou uma aula aqui gratuita e veja que é uma aula que eu não escondo informações. Eu faço você ficar top. Né? Numa prova discursiva, cai uma questão dessa aqui, aí, quer ir embora já minha bateria. Poxa, logo agora que estou jogando duro. Pessoal, vou ter que pegar lá eu vou fazer o seguinte, eu vou indo aqui, beleza? E aí se acabar a bateria, fazer o quê? Vamos continuar, porque eu estou vibrando. Se eu for lá pegar agora o carregador, já era. Legal. Bacana. Legal. Veja aqui agora, né? Falei lá e tal. Veja que agora o Tício subtraiu um veículo. Por quê? Porque ele está inconformado com a política adotada, né, pelo governo brasileiro. Veja, então ele pratica esses atos, né, baseado aí na subversão. Subtraiu coisa alheia, o inconformismo político. Tem a subtração? Tem. Né? Utilizou de violência? Sim. Eu não tenho roubo. Não. Eu tenho crime contra a segurança nacional. Crime contra a segurança nacional, artigo 20 da Lei 7.170/83. Então, se você tem uma conduta de roubo praticada num contexto de inconformismo político, eu tenho um crime contra a segurança nacional, artigo 20 da Lei 7.170, né? Lei de Segurança Nacional. Não há que se falar no delito de roubo. Beleza? Tranquilo? Legal? Fique esperto, né? Dê um contexto lá, falou com a gente, né? Põe conformismo político ou para obtenção de fundos destinado aí a manutenção de organização criminosa, de organização política, melhor dizendo, beleza? Eu tenho crime organização política clandestina, né? Eu tenho um crime lá da Lei de Segurança Nacional, Lei 7.170, princípio da especialidade. Legal? Bacana, então. Bacana. Legal. Eu falei, né? Roubo impróprio, também chamado de roubo por aproximação. Bacana. Roubo versus exercício arbitrário das próprias razões. Percebe então que o Tício trabalhou para o MEV e ele tinha um salário mensal e o MEV não pagou o salário. E o Tício falou, olha MEV, você não pagou o salário, eu quero meu dinheiro. Esse carro aí, não vou te dar esse carro não. Aí usou de violência, não, você vai me dar sim. Rapaz, ele caiu pra dentro do MEV lá, usou de violência, o MEV desmaiou, ele pegou o carro e partiu. Né, usou de violência lá e tal, e partiu. Eu tenho um roubo materializado. Em tese eu tenho uma subtração de coisa alheia, em tese eu tenho a violência, beleza?
Em tese também eu tenho aí, veja, violência, subtração de coisa alheia, não é isso? E o dolo do assenhoramento, a vontade de ter a coisa para si. Mas veja que essa vontade de ter a coisa para si decorre de uma motivação, qual seja satisfazer uma pretensão que era legítima, ou seja, ele tinha o direito a esses valores. Eu não tenho roubo e tenho um exercício arbitrário das próprias razões, artigo 345 no Código Penal. Beleza? Não há que se falar um delito de roubo. Outro ponto importante, decisão recente do STJ, no sentido do Mévio, que procurou o comércio do amor. O Mévio procurou o comércio do amor. Né? Ele procurou o comércio do amor, foi atendido, né? Veja aí pela Tícia, enfim, rolou, bacana, rolou. E aí a Tícia falou, olha, né, 500 reais aí. E o Mévio falou, não vou pagar não. Ela não vai pagar não? Rapaz, apontou um canivete e subtraiu o veículo dele. Veja que você tinha uma discussão, será que esses valores provenientes do comércio do amor, da prostituição, será que tem amparo jurídico? A questão bateu no STJ. O STJ disse o seguinte, a prostituição é imoral, mas não é ilegal. Inclusive, deve receber um amparo do direito. Então perceba que essa dívida decorrente da prostituição, eu também tenho configurado o exercício arbitrário das próprias razões, não há que se falar um delito de roubo, e olha que essa questão pode cair na sua prova. Pode por quê? Porque foi julgado recente do STJ. Exercício arbitrário das próprias razões. Legal? Comércio do Momô. Bacana? Tranquilo? Então, exercício arbitrário das próprias razões. Bacana? Legal? Você tem que aprender a verbalizar, né? Você não pode ser tímido, não. Tem que aprender a verbalizar. Aí você vai conseguir uma namorada, né, naquela forma da moda antiga, né? Isso. E corta o cabelo direitinho, um banhozinho, vai lá, verbaliza, bacana, um perfuminho, entendeu? Você não pode, né? Com todo respeito, nada contra essa profissão, mas eu acho que você tem que... é uma concepção minha, né? Acho que tem outras formas aí. Enfim, cada um na sua. Volta pra cá, senão você sai aí da pedra de toque. Legal. Eu começo a falar agora das causas de aumento de pena. Bacana? Veja bem que o artigo 157, parágrafo 2º, ele trata das causas de aumento de pena. E eu vou chamar sua atenção, veja, perceba bem, porque, professor, mas você vai começar a analisar o roubo qualificado? Eu tenho que falar para você que não. Professor, como não? O roubo qualificado. Voltou. O Adelaide focado, o celular daqui a morrer. Deixa eu pegar aqui o carregador. Segura aí. Não corre não. Vocês estão ainda? É que aqui tá tudo escuro. Já não estou enxergando mais nada. Vamos lá. Vou segurar aqui. É muita vontade de ajudar, né, Ailton? Com certeza. Os adelantes aqui, eles jogam muito duro. Vamos lá, vou ter que segurar aqui. Tá. O que eu tenho que falar? Bacana. Vamos lá. Tá na área? Sim ou não? Tá na área. Tá na área. Vamos lá. Então, por que eu estou falando para vocês que eu não estou analisando furto qualificado? Eu estou falando para você que eu não estou analisando o roubo qualificado, porque quando eu trato de qualificadora, perceba bem, qualificadora tem escala penal própria, beleza? Um crime ele só é qualificado quando ele tem escala penal própria. Professor, então o que seria um roubo qualificado? Lá, por exemplo, latrocínio, lá no artigo 157, parágrafo 3º, perceba, olha, 157, parágrafo 3º, ele menciona lá, aqui, ó, se da violência resulta lesão corporal grave, a pena é de reclusão de 7 a 15 anos. Escala penal própria. Se, além de multa, né, e se resulta a morte, a reclusão é de 20 a 30 anos. Escala penal própria. No 157, parágrafo 3º, eu tenho roubo qualificado.
porque eu tenho escala penal própria. Beleza? Quando eu tenho uma escala penal em que ela trabalha com a pena base, né, ela aumenta quando ela aumenta a pena base, né, veja, quando eu tenho um dispositivo que aumenta a pena base, veja, eu tenho uma circunstância que aumenta a pena base, não é isso? Eu tenho o que eu vou chamar de majorante. Então, no parágrafo 2º, aqueles incisos que se encontram, aquelas situações que se encontram lá no parágrafo 2º, são majorantes, não é isso? São circunstâncias que, veja, que ensejam a aplicabilidade da majorante. Então, eu vou chamar de roubo circunstanciado. Eu vou chamar de roubo majorado, beleza? E não roubo qualificado. Beleza? Tranquilo? Professor, mas eu vejo tanto roubo qualificado, eu sei, mas até julgados falam, roubo qualificado, tudo bem. Fazer o quê? O pessoal fala, mas você é técnico. Beleza? Tranquilo? Professor, na prova só tinha uma questão lá, eu tinha certeza que ela estava certa, mas estava escrito roubo qualificado, eu não marquei. Não faz isso, né? Pelo amor de Deus. É aquilo ali mesmo, tá? Eu estou falando para você ser técnico. Beleza? Uma prova oral, você deve falar roubo circunstanciado, roubo majorado, entendeu? O examinador falar, esse cara é técnico. Beleza? Tranquilo. Vamos às causas de aumento de pena. A primeira causa de aumento de pena que eu quero tratar com você, se o celular, né, permitir, porque eu coloquei aqui para carregar, mas mesmo assim tá indo embora. Vamos lá, primeiro eu vou tratar aqui da primeira causa, e aí a gente continua amanhã, beleza? Amanhã é uma próxima transmissão, beleza? Que eu joguei muito duro aqui e acabou que atrasou as causas de aumento. Não é todo mundo. Todo mundo diz, mas você não é todo mundo. Vamos lá, parágrafo 1º, parágrafo 2º. Veja então que o roubo ele é majorado, perceba, 157, né? Parágrafo 2º, inciso 1. Se a violência ou a ameaça é exercida com emprego de arma. Veja, ele falou arma, entendeu? Então, quando trata de arma, eu tenho que analisar, eu tenho que entender que eu tenho duas espécies de arma. Eu tenho uma espécie que eu vou chamar de arma, não é isso? Veja, eu tenho arma de fogo, não é isso? E eu também tenho arma branca. Legal? Quando eu falo de arma branca, são aquelas armas que são utilizadas para ataque e defesa. Por exemplo, um canivete, uma faca. Então, o agente que utiliza um canivete para subtrair a coisa, perceba bem, ali, canivete, claro, né? Ameaçando a vítima, eu tenho roubo majorado, beleza? Quando ele emprega uma arma de fogo, eu tenho roubo majorado. Bem, eu vou jogar muito duro com você. Eu vou jogar duro com você porque o Tício, ele estava armado, beleza? O Tício estava armado, estava com uma arma, né? Portando uma arma de fogo, veja, na cintura, beleza? A camisa estava por dentro, a camisa estava por fora, bacana, e aí ele abordou a vítima. Ele abordou a vítima, veja, ele estava armado, abordou a vítima, mas em momento algum ele lançou mão dessa arma de fogo. Ele não lançou mão dessa arma de fogo. Né? Ele falou, passa aí, senão vou te agredir. Ameaçou a vítima de agredir a vítima. E ele estava com uma arma na cintura, mas ele não lançou mão dessa arma. A vítima, inclusive, não visualizou essa arma na cintura do Tício. O Tício foi abordado pela polícia, né? Foi capturado mais à frente e foi levado para a delegacia. O delegado vai autuar o Tício no delito de roubo, sim. Mas roubo majorado, prof? Não. Roubo majorado não, prof? Não. Prof, mas ele não estava com a arma? Veja, quando há um emprego, ele tem que empregar a arma, joguei duro. Ele tem que empregar a arma. Se ele tem uma arma de fogo na cintura, ele foi abordado ou praticou o delito de roubo, em momento algum ele lançou mão daquela arma, ele vai responder pelo roubo simples, mais o porte ilegal de arma de fogo, joguei duro. Entenderam ou não? Ele tem que empregar a arma. Professor, como é assim? Ele tem que empregar a arma, ele tem que sacar a arma? Não, não necessariamente. Se ele, por exemplo, mostra o cabo da arma, ele está empregando a arma.
Entenderam ou não? Eu estou falando que o Tício estava armado, mas em momento algum ele levantou a camisa. Em momento, a vítima, o temor da vítima não veio em decorrência dela ter visualizado a arma de fogo que ele mostrou para essa vítima, né? Ele não mostrou essa arma de fogo para a vítima. Entenderam ou não? O temor não decorreu da presença da arma de fogo. Entendeu? Então você não pode falar no roubo majorado, muito embora na hora da abordagem ele estava de posse de uma arma de fogo. Entenderam ou não? Agora, se ele chegou próximo da vítima, né, apontou, olha, aqui, ó, mostrou o cabo. Veja, ele não precisa ele retirar a arma da cintura e apontar para a vítima. Se ele, né, apontou, mostrou para a vítima, ó, aqui, ó, a arma, e a vítima visualizou, eu tenho aí o roubo majorado. Beleza? Com emprego de arma de fogo. Legal. É importante vocês ter ciência também que a súmula 174 do STJ, ela foi cancelada. A súmula 174 do STJ, ela foi cancelada. Por que foi cancelada? Porque a súmula 174 do STJ dizia o seguinte: o agente deve responder pelo roubo majorado quando há o emprego de arma de brinquedo. Essa súmula, ela foi cancelada. Bem, qual a pergunta que fizeram aí agora? Né? Eu falei que se o agente ele tem uma arma de fogo na cintura, se ele não empregou essa arma, muito embora na hora da abordagem os policiais encontraram essa arma de fogo na cintura dele, veja, ele vai responder por roubo simples. Roubo simples, mas porte legal de arma de fogo. Agora, se ele mostrou a arma para a vítima, ou ele pegou essa arma, apontou para a vítima, eu tenho aí um roubo majorado, um roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo. Deu para entender? Deu para entender isso, né? Fica tranquilo. Todas essas discussões aí, arma desmuniciada e nada. Calma, calma. Isso. Porte legal, mas roubo simples. Calma, calma, que eu sei quais são as suas dúvidas. Isso. Não vai responder por roubo circunstanciado, não. Estão falando aí, circunstanciado não. Eu já expliquei. Me ajuda. Bem, legal. Bacana. Tá, vamos lá então. Vamos seguir. Tá, e aí? Se ele utiliza um simulacro, há que se falar na materialização do delito de roubo? Sim. Mas será que esse roubo ele vai ser circunstanciado pelo emprego de arma? Não. Bacana? Tranquilo? Então, se ele utiliza um simulacro, ou um simulacro, né, também chamado aí, olha só o nome, né, anota aí, né, arma finta, né, arma finta, ou arma fantasma, né, arma finta ou arma fantasma, é uma arma de brinquedo, corta Puzuki, bota destruidor, entendeu? Se ele usa uma arma finta ou uma arma fantasma, finta, ou uma arma fantasma, veja, olha, se ele usa uma finta, uma arma fantasma, é uma arma de brinquedo, né? Tem que acompanhar o raciocínio. Uma arma finta ou arma fantasma é chamada arma de brinquedo. Ele vai responder por roubo simples e não roubo majorado. Beleza? Tranquilo? Exato. Será que é necessária a apreensão da arma? Será que é necessária a apreensão da arma? STF, no sentido de que não há necessidade da apreensão da arma. Segundo o STF, se você consegue comprovar que aquele agente ele empregou a arma, né, você consegue comprovar através de testemunhas, perceba, não há necessidade da apreensão da arma, beleza? Não há necessidade da apreensão da arma. Você pode provar através de outras testemunhas, legal? A arma ou a potencialidade da arma. E muito interessante, o professor Kleber Masson, ele faz até uma alusão à possibilidade do cara responder pelo delito de roubo majorado quando do emprego de uma arma de brinquedo, né? Porque, olha bem, o cara, vamos supor que ele venha a utilizar uma arma de brinquedo, né? E, veja, praticou o delito. Na instrução, as vítimas falaram, olha, estava estava portando uma arma de fogo. Como é que as vítimas poderiam saber que aquela arma era de brinquedo? Veja que não há necessidade da apreensão da arma. Aí o cara vai ter que provar que aquela arma é de brinquedo, como? A arma não foi nem apreendida, né? Então, vai inverter o ônus da prova.
Então ele aponta um caso muito interessante, que olha aí que você pode ter um caso, né, de um indivíduo respondendo por roubo majorado com emprego de arma de brinquedo, né? Mas veja um caso que ele aponta lá, né, com essa desnecessidade lá do emprego da apreensão da arma de fogo. Beleza? Inverte o ônus. Bacana. Ele vai ter que provar isso. Ele vai ter que provar que aquela arma era de brinquedo. Beleza? Tranquilo. Legal. Arma totalmente inapta para realizar disparos. Arma totalmente inapta para realizar disparos. Então o agente foi abordado, perceba bem, estava com uma arma totalmente inapta para realizar disparos. Veja, ele foi abordado, claro, depois que ele utilizou essa arma, né? Encontraram lá réis com ele, beleza? Então ele foi abordado, foi encontrado uma arma de fogo, ele utilizou aquela arma para subtrair a coisa, né? Ali durante a grave ameaça. E veja, essa arma foi para a perícia, beleza? E foi constatado que essa arma era totalmente inapta para realizar disparo. Ora, né? Ela é absolutamente inapta para realizar disparos. A arma absolutamente inapta para realizar disparo se equipara à arma de brinquedo. Então, se ele emprega uma arma absolutamente inapta para realizar disparos, eu tenho roubo configurado? Sim. Porque ela é idônea para configurar a grave ameaça. Porém, não vai ensejar majorante. O roubo simples. Beleza? Tranquilo? Roubo simples. Arma totalmente inapta para realizar disparos. Se a perícia falou o seguinte, olha, essa arma tem momentos que ela atira e tem, né, e tem momentos que ela não atira. Então há uma relatividade. Então, veja, se há uma relatividade, ou seja, em momento sim, em momento não, ele vai responder por roubo majorado, né? Porque você tem uma impropriedade aí, impropriedade relativa. Impropriedade relativa. Quando for, né, quando a arma, em momentos ela atira, né? Em momentos atira, em outros momentos não atira. Beleza? Tranquilo? Aí vai ter incidência da majorante. Legal! Bacana! Arma desmuniciada, joguei duro. Arma desmuniciada, joguei duro. Então o agente ele tem uma arma desmuniciada, abordou a vítima, empregou essa arma, beleza? Foi preso, está lá respondendo a instrução processual, submetido à instrução processual. Quanto à arma desmuniciada, eu tenho 2 correntes doutrinárias. Bacana? O que eu vou chamar a sua atenção? Para o STF, vai responder com a incidência da majorante. Empregou a arma desmuniciada, responde com a incidência da majorante. Eu dou, né? Eu não estou com o julgado aqui, eu estou com o julgado do STJ. Mas no STF, isso aí nem se discute mais, tá certo? Vai responder pela incidência da majorante. Bacana? Vai responder pela incidência da majorante. Bem, quando eu trato de STJ, inclusive eu cheguei a dar uma aula e eu falei que o STF adotava um posicionamento, o STJ adotava um outro posicionamento. Bem, eu andei pesquisando e verifiquei que tem decisão do STJ já batendo, né, em confronto. As turmas criaram um conflito de entendimento em relação à arma desmuniciada para a incidência da majorante. Por quê? Porque no HC 261.090 São Paulo, no HC, só para fechar aqui, cadê vocês? Vamos lá. No HC 261.090 São Paulo, de 13/8/2013, perceba, a quinta turma do STJ, não marquei aqui a turma, olha só, dei mole. Enfim, eu vou passar depois a informação das turmas. Marquei a turma aqui. Ah, sim, já lembrei. Sexta turma do STJ entendeu que a arma desmuniciada a arma desmuniciada não enseja a incidência da majorante. Sexta turma do STJ, no HC 261.090 São Paulo, de 13 de agosto de 2013. Bem, a quinta turma do STJ, no dia 1º de 2014, no HC 246.811, Rio de Janeiro, quinta turma, entendeu que configura assim.
entender o que é a incidência da majorante. Então, quando você raciocina com o STJ, as turmas, você tem conflito entre as turmas, né? Tem conflito entre as turmas na possibilidade de ensejar a incidência da majorante ou não. Beleza, pessoal? O que eu vou fazer, né? Muita coisa, né, para passar para vocês. O telefone aqui já pediu, que a gente chama de pediu arrego. Então eu continuo, né? Na nossa próxima transmissão, vou continuar analisando dessa forma aqui as causas de aumento de pena, beleza? E ainda vou falar em relação às qualificadoras lá do dano, né? Que eu vou fechar com vocês. Mas o que vai prevalecer? A última decisão do STJ, né? Pessoal, eu tenho uma decisão de 2014 e passei para vocês aí, né? Aí eu vou fazer o quê? STF majora. Beleza? Tranquilo? Eu tenho decisão de 2013 e decisão de 2014. Né? Decisão de 2013, decisão de 2014 no sentido da quinta turma, no sentido que configura. E eu tenho uma decisão de 2013, né, da sexta turma, entendendo que não configura. Beleza? Um abraço aí para vocês. Adelante focado. Pessoal de Goiânia, estaremos juntos. Foi um prazer aí estar com vocês aí. Beleza? Tranquilidade? Vamos lá então. Nossa musiquinha aqui, né? Vamos lá. Cadê a nossa musiquinha? Só eu mesmo, né? Rapaz, prescou para dar uma dica. Eu fico dando uma aula aqui, eu me mato. Calma, minha vista fica assim, ó, vermelha. Aula show? Aula foi show?